As origens do espírito. Em lições anteriores, vimos a origem das partículas microcósmicas e suas diferentes combinações. Vimos a origem do macrocosmos, partindo dos quantares até chegar ao nosso planeta. Vimos também a origem das entidades biológicas ou corpos humanos, máquinas de tecnologia biológica super avançadas que nos permitem atuar no mundo das formas. Agora é hora de nos aprofundarmos no conhecimento sobre as origens do espírito, de nossa alma superior, de nossa essência divina. Em um vídeo anterior, vimos o tema dos 7 corpos dimensionais. Lembremos-nos: físico, etérico, mental, emocional, santo ser crístico, corpo causal e presença eu sou. Agora, nesta lição, veremos a origem de cada um desses corpos, começando de nosso próprio espírito. Transcorreram 4 bilhões de anos que a Terra começou sua vida em torno do Sol, faltando outra viagem de 6 bilhões de anos, ao longo dos quais se fundirá com o núcleo solar, onde se encontra sua contraparte etérica. A Terra permaneceu 400 milhões de anos em estado gasoso e precisou de mais 800 milhões de anos para solidificar-se. Assim, foram necessários mais 800 milhões de anos para a manifestação de formas embrionárias de vida, e mais 700 milhões tiveram que passar para que se manifestasse a magna presença do ser humano sobre o planeta Terra, o Rei da Criação, criado à imagem e semelhança do grande arquiteto universal. Enquanto o planeta se preparava para a vinda do ser humano, ocorria a formação de germes de matéria plasmática tipo Car, na periferia das nebulosas do tipo Nest ou embrionárias, que, como lembraremos, são as que podem originar vida. Estes germes vão se agrupando com o passar de milhares de milhões de anos até formar estruturas denominadas dário. Este dário vai crescendo durante milhares de anos, atraindo para si mais germes de matéria plasmática de carga positiva, negativa e neutra, criando-se uma carga ou partícula pulsante inarmônica de mais 9 e menos 6, a qual se denomina carvídico. Este carvídico é a centelha divina emanada do Pai em um ato de amor para a expansão do cosmos. O assunto da formação deste carvídico nós já o estudamos em uma lição anterior. Aqui podemos observar os germes de matéria plasmática agrupando-se. E aqui podemos ver o símbolo do carvídico, que é um triângulo encerrado em um círculo. Este símbolo é usado comumente para representar Deus ou a divindade. O carvídico é levado sob a custódia do Pai Gênese e da Mãe Universal, que constituem uma única entidade que se encontra na 18ª dimensão, sendo esta a dimensão do Pai Criador, do Pai Celestial. O Pai Criador é a grande energia universal, pura e inqualificável, a qual alimenta espíritos incipientes criados por Ele mesmo. Do Pai Gênesis e da Mãe Universal, na 18ª dimensão, surge alimento em forma de correntes mertânico-vídicas que contêm partons com gravações genéticas eletricamente gravadas. Com o passar de milhares de anos, desta centelha iniciante surge o espírito, o qual se manifesta em 7ª dimensão, a imagem e semelhança do Criador. Lembremos que quando nos referimos à imagem e semelhança do Criador, não estamos nos referindo ao nosso aspecto físico, mas a esta centelha divina superior. Durante milhares de anos, se realiza ali, na 7ª dimensão, um processo mediante o qual este espírito vai se formando
até que, uma vez fortalecido e pleno de energia, por um processo similar que o localizou em sétima dimensão, desprendem-se dele correntes mertânico-vídicas, separadas por polaridades positivas e negativas, que, com o passar de milhares de anos, dão origem a duas unidades ou entidades eletrônicas em quinta dimensão, uma masculina e uma feminina, conhecidas como eu superior masculino e eu superior feminino. Juntas, dão origem ao que vagamente se conhece como almas gêmeas. As almas gêmeas, das quais falaremos amplamente na parte seguinte desta lição, como seres de quinta dimensão, um de polaridade masculina e outro de polaridade feminina, possuem cada uma a metade do mapa, almas que algum dia chegarão a unir-se novamente depois de numerosas vidas. A união desta tríade, formada por centelha divina ou espírito em sétima dimensão, e dois seres superiores, masculino e feminino, se denomina tríade superior. Dessas almas gêmeas em quinta dimensão, começam a transferir-se partículas de Kar vídico, através dos fastens kárticos, para dimensões inferiores. Os fastens kárticos são canais por onde viaja a energia. É a mesma rede de luz que já vimos numa lição anterior. Isto ocorre ao longo de milhares de anos, durante os quais os fastens kárticos, mais a energia dos planetas e os diferentes reinos da natureza, formam os veículos genéticos e energéticos de expressão no mundo das formas. Logicamente, sustentados a partir da quinta dimensão, surgem desta maneira o homem e a mulher com seus veículos correspondentes em terceira e quarta dimensão. A unidade anterior, formada por 7 corpos dimensionais, se chama septo ou casa de vida. Aqui é pertinente esclarecer alguns pontos sobre estes 7 corpos. Por isso, muita atenção. Se você viu o vídeo dos 7 corpos dimensionais, lembrará que são físico, etérico, mental, emocional, santo ser crístico, corpo causal e presença eu sou. Mas nesta imagem vemos outros 7 corpos. Como isto é possível? A explicação é bem simples. O septum, ou casa de vida, não se refere à composição dos corpos mencionados, mas à hierarquia desses 3 níveis, entendido? Não? Ok, vamos de novo. Se pudéssemos ver o septum mais a explicação dos 7 corpos dimensionais já conhecidos, veríamos o seguinte. Nesta imagem, podemos ver a presença eu sou rodeada pelo corpo causal em sétima dimensão. Em seguida, observamos a 2 seres crísticos em quinta dimensão, um de polaridade feminina e outro de polaridade masculina. Em seguida, observamos a origem dos corpos sutis em quarta dimensão, respectivamente feminino e masculino. Neste plano é onde se encontram os corpos etérico, mental e emocional, e finalmente vemos a origem dos corpos físicos em terceira dimensão, com suas manifestações feminina e masculina. Ou seja, se sua polaridade é feminina, você está aqui. E se sua polaridade é masculina, você está ali. Isto não tem absolutamente nada a ver com as inclinações sexuais de cada pessoa. Nós nos referimos essencialmente à polaridade masculina e feminina, independentemente das inclinações de cada pessoa. Abordaremos este tema com mais profundidade numa lição seguinte. Quando as 2 metades ascendem ao plano da presença superior, depois de muitas encarnações, o espírito finalmente se torna um em essência e em consciência, culminando assim seu período de evolução e remontando-se até os planos mais elevados que veremos numa próxima lição. Assim,
Voltando à explicação, os nomes com que se conhece cada corpo são os seguintes: sétima dimensão, espírito, dualidade equilibrada, arcanjo sem sexo. Quinta dimensão, almas, anjo da guarda, mentor, guia espiritual, consciência, supereu. Quarta dimensão, isto, zona fantasma, astral, corpo físico sutil. Terceira dimensão, eu, corpo físico denso. Do fato de tirar energia dos reinos mineral, vegetal e animal para formar assim as vestimentas de manifestação na terceira dimensão, é que se crê que o ser humano passou pelo reino vegetal, mineral e animal, reencarnando em elementais, plantas ou animais, o que não é correto, pois todos os reinos têm uma linha de evolução diferente. Isto veremos numa lição seguinte, denominada Linhas de Evolução Humana, Dévica e Angélica. O ser humano é criado à imagem e semelhança do Pai, mas nunca evolucionou em linha direta do mineral, vegetal ou animal. Simplesmente extraiu a substância e a energia de todos os reinos para formar os envoltórios que lhes permitirão manifestar-se no plano material. O ser humano é, na realidade, o Rei dos Reis, o Rei da Criação. Esta unidade, constituída pelas 7 essências dimensionais, a saber, o espírito ou dualidade equilibrada em 7ª dimensão, as almas gêmeas em 5ª, seus corpos em 3ª e 4ª dimensões. Este é o conjunto ao que se dá o nome de septum ou casa do Pai, tal como está expresso de forma alegórica na parábola do filho pródigo. Já que alguma vez saímos da casa de nosso Pai, descemos no mundo das formas para regressar triunfantes novamente à casa de onde uma vez partimos. Cada planeta tem um sistema diferente de evolução. Há planetas nos quais os seres são andrógenos, como é o caso de Urano. Lá, os seres não se repartem, não se dividem em almas gêmeas, mas simplesmente descem para o plano material como uma só entidade biológica, onde levam dentro de si as duas partes, o aspecto masculino e feminino. Uma vez que a centelha divina é materializada em um planeta, independente do Pai Criador, manifestando-se plenamente seu livre-arbítrio, porque é livre e tem ao seu redor todo o necessário para levar uma vida transcendental e evoluída, usando para isto a herança do Pai. Se o ser humano desperdiça sua herança e a gasta mal, a joga fora porque crê ser muito grande, ficará sem nada e terá que começar de novo para construir tudo aquilo que perdeu e que alguma vez viu ante seus olhos. Resumindo, viemos do Pai Criador que está na 18ª dimensão. Na 7ª dimensão aparece o Espírito ou dualidade equilibrada. Este é o mesmo plano dos arcanjos e dos Elohims. Por sua vez, em 5ª dimensão aparecem as almas gêmeas ou eu superior de cada ser. Este é o mesmo plano do anjo da guarda, das legiões angelicais, dos devas e dos mestres. Na 4ª dimensão mora nosso corpo sutil ou isto. E na 3ª dimensão aparece o eu, o corpo físico denso, dotado de seus 5 sentidos. Para a atividade de cada corpo é necessário um meio ambiente energético adequado. Assim, para a aparição dos corpos em 3ª e 4ª dimensões, precisa-se de um planeta físico. É óbvio, não é? E destes existem milhares de milhões no universo. Imagine que um planeta como a Terra se formou durante milhares de milhões de anos com a condensação da energia. Sua superfície resfriou, formando continentes. O intercâmbio de elementos atômicos produziu hidrogênio e oxigênio,
que ao unir-se nas atmosferas superiores, deram origem à água. Choveu durante milhões de anos e a temperatura baixou ainda mais, aparecendo assim as primeiras moléculas capazes de metabolizar aminoácidos essenciais. O agrupamento desses aminoácidos deu origem às primeiras células capazes de metabolizar proteínas. Sucessivamente, por agrupação e durante milhões de anos, aparecem sobre a face do planeta os elementos vivos unicelulares, pluricelulares, plantas, invertebrados e vertebrados, o mundo vegetal, aquático e aéreo, animais superiores, mamíferos, etc. História que mais ou menos conhecemos e entendemos. Durante a evolução das espécies, aparece no planeta, por ordem superior, uma entidade biológica singular que denominaremos símio, a qual conta com características e aparência humana. No entanto, não é humano, porque não tem esferas mentais nenhuma centelha divina. Os planos superiores utilizam esta mesma matéria que eles mesmos prepararam para inserir linhas mertânico-vídicas com a gravação genética necessária para poder manifestar um campo mental. Também são inseridas as 6 esferas mentais, o que faz com que o símio sofra uma mutação que o levará, através de milhares de anos, a assimilar essas gravações, com características de um ser humano incipiente, pronto para que em seu coração se acenda a centelha divina. Aparecemos assim, pela primeira vez em um planeta. Que o amor de Deus esteja sempre com você.